Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar para vocês um tutorial de como construir uma busca de veículos em React, utilizando uma API pré-existente. Todos os passos estão descritos na wiki do GitHub. Setup. Vamos lá. Utilizaremos o Create React App. Faremos sua instalação global utilizando o Yarn. Em seguida, Create React App e o nome do nosso app, Vehicles Finder. Pronto. Entraremos no diretório criado e, com o Yarn Start, iniciaremos o serviço. Por padrão, o app estará disponível na porta 3000, e essa é a tela padrão do Create React App. Com Ctrl C, iremos parar o serviço, para adicionarmos alguns pacotes, como o Lodash, para manipular arrays e objetos, o Redux, para gerenciar o estado, React Redux, para conectar o React ao Redux, Axios, para fetch de dados, Redux Tank, para permitir retornos assíncronos nas actions do Redux. É recomendável criar o arquivo .slint, estendendo o React App. Limpeza da casa e CSS. Criaremos alguns diretórios para actions, componentes, dados estáticos, reducers e styles. Primeiro vamos remover os estilos padrão do Create React App. Moveremos o app.js para components e o logo.svg para styles. Com isso precisaremos mexer em alguns imports no index.js, removendo index.css e corrigindo o caminho do app.js. No app.js também será preciso corrigir o caminho para os estilos, aproveitando para substituir o JSX padrão. Agora iremos criar um CSS com código pré-existente. E pronto, vamos iniciar o serviço com o Yarn Start, vendo que o app está funcionando com as últimas modificações. Vehicles. Primeiro criaremos um arquivo com dados estáticos, que contém dados de fabricante, modelo, versão e fotos de 3 veículos. As informações serão utilizadas pelo Vehicles List, que será um componente padrão do React, importando o React, Static Data e o componente Vehicle que faremos daqui a pouco. Dentro do render, faremos um loop por todos os veículos. Pronto, agora é a vez do Vehicle, em que o render será responsável por retornar um div com a foto, fabricante, modelo e versão. Feito. No app.js, importaremos o Vehicles List, chamando o componente logo abaixo do header. Ao abrir o app, veremos os 3 veículos. Ótimo! Redux. Hora de configurar o Redux abrindo o index.js. Nele importaremos Create Store do Redux, Provider do React Redux, além de nossos reducers que ainda serão programados. Iremos também definir a variável store usando o Create Store Reducers e utilizaremos o componente Provider com Store, deixando o componente App como filho. O reducer de veículos será bem simples. Importaremos os dados estáticos e retornaremos os mesmos por padrão, não esquecendo que precisamos criar um outro arquivo com o Combine Reducers. Agora conectaremos o Vehicles List ao Redux, removeremos o import de dados estáticos e iremos adicionar o import do método Connect. Os dados estarão dentro do this.props e não mais em static data. Por isso, adicionaremos o mapState2Props para Vehicles, finalizando com o uso do Connect mapState2Props. Aparente nada mudou no app, mas agora os dados estão passando pelo Redux. Actions. Primeiro vamos criar constantes para as 3 actions que teremos: FetchFilters, SetFilterValue e FetchVehicles. Na action para veículos, inicialmente importaremos dados estáticos e também a constante FetchVehicles. O método irá retornar um objeto simples, com o tipo de action e o payload, que serão recebidos pelo reducer.
Nele, removeremos o import de dados estáticos, importaremos a constante fetchVehicles e iremos adicionar um switch, que irá retornar o estado modificado somente se o action for fetchVehicles. Agora no VehiclesList, iremos importar a action e chamá-la no componente willMount. Enquanto não houverem veículos, o render irá retornar loading. Faremos um pequeno ajuste no mapState2Props, lembrando de adicionar a action fetchVehicles ao connect. Mais uma vez, abrindo o app não iremos notar diferenças, porém agora os dados estão passando pelas actions e pelo reducer. Fetch async data. Criaremos um .env com a URL de nossa API. Nas actions de veículos removeremos o import de dados estáticos. O return da action fetchVehicles terá acesso ao método dispatch. Faremos o fetch de dados com Axios, que retornará uma promise. Assim que esta promise for resolvida, o dispatch fará o retorno do objeto com o tipo da action e os dados dos veículos no payload. No index.js, teremos que importar o apply middleware e o redux tank para permitir actions com retorno assíncrono. Adicionando essa configuração à store, abriremos o app finalmente e veremos a lista de veículos vinda da API. Filters Components. Assim como em veículos, inicialmente utilizaremos dados estáticos para os filtros, com uma lista de fabricantes, modelos e cores. Iremos criar o componente Filters, onde importaremos o React, Component e Static Data. Além do Filter Select, que será o componente de Select. Neste momento, iremos controlar os selects com o state do componente. O método handleChange irá ser chamado cada vez que o select for alterado. No render, precisaremos dos filters e destes valores armazenados no state. Quando os filtros ainda estiverem sendo carregados, será retornado loading. Caso contrário, chamaremos o componente FilterSelect 3 vezes, para fabricantes, modelos e cores. Agora criaremos o FilterSelect, que retornará um select populado com as opções vindas via props. Por fim, no app.js, iremos importar o filter e inseri-lo no render. Ao abrir o app, veremos os 3 selects de filtros com dados estáticos. Filters, Actions and Reducers. Criaremos as actions de filters. Vamos importar o Axios e a constante fetchFilters. Na action, faremos o fetch de dados com o Axios. E iremos chamar o dispatch com o tipo da action e o payload contendo os filtros. Hora de criar o reducer dos filtros, onde importaremos a constante fetchFilters. Definiremos o initial state e utilizaremos switch para retornar o state modificado de acordo com o tipo da action. Lembrando que devemos adicionar o reducer de filtros no Combine Reducers. O último passo desta etapa será conectar o componente Filters ao Redux, onde não precisaremos mais dos dados estáticos. E iremos importar o connect e o action fetchFilters, que será chamada no componente willMount. Dentro do render, os filtros agora estarão dentro do this.props, através do método mapState2Props, que será chamado através do connect mapState2Props com a action fetchFilters no segundo atributo. No app, os filtros estarão populados com os dados da API. Filters Values. Agora faremos com que os dados dos Filters Values estejam disponíveis através do Redux. Primeiramente, criando a action setFilterValue, que receberá 2 parâmetros, name e value. No Reducer Filters Values, iremos importar a constante setFilterValue e vamos definir o initial state para montadora, modelo e cor. Ainda com switch, iremos modificar o estado de acordo com o tipo da action, observando que o modelo deverá voltar ao initial state caso o select da montadora seja alterado. No Reducer
/index.js, adicionaremos filters values no combine reducer. Para completar a etapa, iremos modificar o componente filters. Precisaremos importar o Lodash e também a action setFilterValue. Aqui o state não será mais necessário. O método componente de update precisará ser chamado sempre que as props foram atualizadas. E no handleChange, o setFilterValue será invocado. Dentro do render, ambas as constantes, filters e values, estarão dentro do this.props. Finalizando, iremos adicionar os filters values ao map state to props e a action setFilterValue ao connect. Ao abrir o app, ainda não haverá mudança aparente, mas agora temos os filters values no Redux. Connect Vehicles to Filters. Finalizando, vamos conectar a lista de veículos com os filtros. Primeiro importando o Lodash, que será utilizado no componente de update. Aqui, cada vez que as props forem alteradas, o fetchVehicle será chamado com os parâmetros do filters values, lembrando de disponibilizá-los via mapState do props. Finito! No app teremos toda a funcionalidade de filtragem de veículos.